Bom dia, com alegria! Como vocês estão? Eu espero que muito bem. Meus amores, e aí? Vocês estão animados? Prontos para aprender? A nossa aula já vai começar. Hoje, em literatura, eu vou ler um livrinho incrível que conta a história de um avô e uma netinha. Em ciências, vamos descobrir como as plantas nascem e se desenvolvem. E em matemática, vamos resolver algumas sentenças matemáticas e sequências numéricas. Para começar, vamos conhecer a história Era uma Vez uma Semente, de Judith Anderson e Mike Gordon. Vovô gosta muito de plantar. Ele diz que tem os dedos verdes e que eu também tenho dedos verdes. Ter dedos verdes significa ter mão boa para plantar. Hoje, nós vamos plantar algumas sementes. Primeiro, enfiamos as sementes no solo, não tão fundo. Vovô diz que as sementes precisam de 3 coisas para germinar. Precisam de água, calor e luz. Quando a semente recebe água e calor, começa a soltar pequenas raízes. Ainda não brotou? Já brotou sim. As raízes crescem para baixo. Assim, isso mesmo. Em seguida, um broto desponta da semente e ele cresce para cima. Quando encontra a luz do sol, começa a soltar folhas. Veja como é forte e bonito. Oh! Vovô diz que as plantas são como nós, precisam de alimento para crescer. Nós nos alimentamos durante as refeições. As plantas retiram seu alimento da água, da luz e do ar. As raízes crescem e se espalham sobre o solo. Acima do solo, a planta continua crescendo mais e mais. Que linda! Quando a planta já está grande, aparecem os botões. São os botões que se transformam em flores. Uau! Que flor cheirosa! Há flores de muitos formatos e cores. Algumas têm um perfume adocicado. Vovô diz que as suas flores são belas e perfumadas e que ele será vencedor do concurso de flores da cidade. Mas eu acho que os insetos também notam o seu perfume. É a minha favorita. As flores têm pólen. Quando um inseto pousa na flor, o pólen gruda no corpo dele. Estou cheia de pó. E quando o inseto voa para outra flor, leva o pólen com ele. Não é pó, é pólen. A flor troca o pólen com outra flor. Então a flor morre e deixa novas sementes. Nozes e avelã são sementes. Castanha da Índia também são sementes. Ui! Para que as sementes se tornem flores, elas precisam encontrar o seu lugar no solo e, em geral, elas são levadas pelo vento. Às vezes, recebem a ajuda de um pássaro. Ei, traga já isso de volta! Às vezes, de um esquilo. E outras vezes, quem ajuda é o vovô. Saiam daí! Fim. Gostaram? Essa história nos ensina tantas coisas. Bem, crianças, esse livro, ele conta a história de como uma sementinha se torna uma planta. E tudo acontece através do olhar de uma menininha e do seu avô. Sim, e eles são os personagens principais da nossa história. Nessa história, gente, tem uma linda relação do avô
com a sua netinha, que tem muita paciência e muita sabedoria sobre as plantas. Ele explica tudo para a sua netinha. É muito importante saber ouvir e respeitar, pessoal, as pessoas idosas, porque elas já viveram muito e conhecem muito da vida, mesmo aquelas pessoas mais simples, porque talvez não estudaram, mas aprenderam muito com as situações da vida, né? E sempre vão ter alguma coisa para nos ensinar. E por isso nós devemos ouvir, respeitar e aprender com os mais velhos. Fica esta lição. Agora, nós vamos ouvir a música da sementinha, tá? Prestem bastante atenção, que ela vai nos ensinar como a plantinha cresce. Era uma vez uma sementinha, era pequenina, estava a descansar, dormia tranquila com sua irmãzinha, outra sementinha que estava a descansar. Mas de repente, a chuva caiu, molhou a graminha, toda a natureza regou a sementinha, caiu a chuvinha, plim, 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 molhou minha mão e toda a plantação. e a chuva foi diminuindo, diminuindo e ficou só o chuvisco, que também foi diminuindo, diminuindo e de repente A chuva foi embora e o sol apareceu e as sementinhas começaram a brotar. Vamos acordar, o sol está brilhando. Vamos levantar, vamos já brincar. As sementinhas foram então brotando, nelas vi surgir galhos, folhas e também florzinhas muito coloridas, que lindo jardim. Logo vieram muitos visitantes, muitas borboletas, muitos passarinhos, abelhinhas, muitas criancinhas, todas de mãos dadas. Oh, que alegria! E aí, gostaram da música? Vocês notaram que tanto a música quanto a história que eu li tratam do crescimento da planta? Isso mesmo. Hoje nós vamos aprender como as plantas nascem. Elas podem nascer por meio da germinação da semente, como vimos na história. Para que uma semente germine, é preciso plantá-la ou no solo ou em um vaso. De acordo com o que vovô ensinou lá para a netinha dele, a semente, ela precisa do que para germinar? Muito bem! Ela precisa de luz solar e água. E será que só os seres humanos ajudam na germinação? Só plantando que as plantinhas nascem? Não! A germinação também ocorre com a ajuda do vento, que leva as sementes para outros lugares. E ainda, como disse o vovô na história, com a ajuda de outros animais. Olha aqui, a abelhinha, o passarinho, a borboleta, também são animais que são responsáveis por levar as sementes. O esquilo, o morcego, outros animais também ajudam na germinação.
Agora, a gente vai assistir um vídeo que mostra a germinação do feijão. É um vídeo do Diário de Mica. Prestem bastante atenção. O pé de feijão. Não, Mica, por que você está olhando no relógio se você não sabe ver as horas? Você está preocupada? Ela parece agitada. É que eu estou esperando para ver uma coisa. Eu sei! A Mica está esperando o papai para ir para a sorveteria. Ou então ela está esperando o carrinho do sorvete passar. Ou vai ver, então ela está esperando... Deixa a Mica falar! Oh. Eu vou contar para vocês. Eu estava ajudando o vovô a cuidar da horta. Então eu perguntei para ele como é que as plantas apareciam. O vovô disse que as plantas nasciam das sementes que eram plantadas. Mas eu não entendi muito bem. Daí, o vovô pediu para eu colocar um feijão em um copo com algodão e regou com um pouquinho de água. Aí ele falou para ficar de olho no copinho, porque do feijão ia sair um brotinho que ia crescer, crescer, crescer até ficar um pé de feijão. Mas eu olhei e não aconteceu nada. Então, fui perguntar para o vovô quando é que o pé de feijão ia aparecer. Ele falou que tudo na natureza tem seu tempo para nascer e que não adiantava ter pressa. Eu sempre falo isso pra você. É, você fala mesmo, mas é que esse feijão está demorando um tempão. Também não deve ser nada fácil para o brotinho sair daí de dentro. O feijão é muito duro. Mas eu queria tanto que ele nascesse logo pra ficar igual às plantas da horta do vô. Hã? Javô! Acorda! Hã? O quê? Eu falei que as plantinhas da horta do vovô estão bem grandonas e só meu feijãozinho que não cresce. Leva ele pra perto das plantas. Quem sabe do ladinho delas ele se anime e nasce. Boa ideia! Vamos lá! Vamos! Quantas plantas bonitas! Estão todas bem crescidinhas. O que é isso, Mica? São tomates. Pensei que os tomates fossem vermelhos. O vovô disse que quando amadurecerem, eles vão ficar vermelhinhos. E aí a vovó vai poder fazer aquele molho de macarrão delicioso. Essas alfaces também estão bem apetitosas. Todas as plantas daqui estão apetitosas e grandonas, menos ele. Será que esse feijão está com defeito? Acho que não. Ele só está dormindo para nascer bem descansado. Por que a gente também não dorme um pouquinho? Não quero dormir. Eu quero ver um pé de feijão bem grandão, igual da historinha do gigante que a mamãe me contou outro dia. Puxa! Então é assim que ele cresce! Uau! Que pezão de feijão grandão! O que será isso? Que legal! Os feijões ficam escondidinhos aqui dentro! Que ronco foi esse? Será que é do gigante que mora em cima do pé de feijão? Não estou vendo ninguém por aqui. Olha ele ali! Puxa, esse gigante é grandão mesmo. Vou até lá falar com ele. Yupi! O gigante é o Javô! Acorda, Javô! Acorda! Cadê o meu pé de feijão? Olha, Javô! O brotinho do feijão está começando a sair! Parece que o feijão acordou. Dentro da terra, semente
bracinhos e pernas, como plantinha parece. Não dá nem pra acreditar que de coisa tão pequenininha nascem tantas maravilhas pros meus olhos e barriguinha. Sementinha, sementinha, igual você eu quero ser. Começar bem pequenina e depois grandes coisas fazer. Daqui a pouco, o meu pé de feijão vai ficar bem grandão e vai dar muitos, muitos feijões para a gente comer. Agora é a hora da experiência. Nós vamos plantar grãozinhos de feijão, assim como a Mica fez com o vovô dela. Prestem bastante atenção. Olha, nós vamos fazer o seguinte. No fundo do potinho, nós vamos colocar como se fosse uma caminha com o algodão. Nós vamos fazer experiências com 3 potinhos, viu? E aí, daqui a pouco eu explico por quê. Então, vamos lá. Fazendo a caminha para os feijãozinhos. Olha, faz uma caminha macia para eles com o algodãozinho, ok? Certo? Muito bem. Então, já tenho os meus 3 potinhos, ó, com a caminha de algodãozinho. Agora, nós vamos colocar os grãozinhos de feijão lá dentro. Pode ser mais ou menos uns 4, viu, pessoal? Olha, a gente coloca os grãozinhos de feijão, ok? Muito bem. Vamos colocar o feijão. Certo. Agora, a experiência que eu quero que vocês façam em casa é a seguinte. Um dos potinhos, você vai regar, vai molhar e vai colocar no sol um pouquinho durante o dia. Você vai cuidar bastante, assim como a nossa coleguinha do vídeo fez, certo? E aí, no segundo potinho, você vai fazer o seguinte, você vai deixá-lo dentro de um local escuro. Você pode até molhar, mas deixa dentro de um local onde não haja luz. Pode ser dentro de um armário aí na sua casa, ok? E o terceiro, você não vai fazer nada, você deve deixar dessa maneira, não vai molhar e nem nada. Depois de alguns dias de observação, vocês vão ver que aquele potinho que você regou diariamente, colocou no sol, vai germinar, vai nascer uma linda plantinha com folhas bem bonitas. O segundo potinho, aquele que você deixou num ambiente sem luz, ele pode até germinar, porque você vai poder molhar ele. Mas a planta não vai ficar com folhas verdinhas e também não vai para frente. Talvez ela pode até brotar, mas o feijãozinho, ele não vai sobreviver sem luz. E o terceiro, que você colocou dentro do potinho, não molhou, esse aí, pessoal, não vai nascer. Façam a experiência na casa de vocês e aí vocês verão como que é legal ver a germinação acontecer. Mas, professora, a planta só nasce a partir da semente? Não, gente. Ela também nasce a partir de brotos e até mesmo pedaços de caule, que chamamos de mudas. E é como a roseira. Se a gente pegar um pedaço do caule e plantar, as raízes elas vão regenerando. E ela vai fortalecendo e crescendo, e isso vai dar origem a uma nova plantinha. Isso mesmo. Amores do meu coração, agora tem um desafio. Eu vou desenhar umas flores lá no quadro e eu quero que vocês me ajudem a pensar em fatos fundamentais que a gente pode fazer mentalmente para resolver operações matemáticas, tá? Então, vamos lá? Uma flor, já que a gente está falando de germinação, não é mesmo? Muito bem, está aqui a minha flor. Eu vou colocar aqui
o numeral 15. E agora, vocês vão me ajudar a pensar em alguns fatos, algumas sentenças matemáticas que nós podemos fazer para que o resultado seja 15. Então, vamos pensar. Bom, se 7 mais 7 são 14, e se nós fizermos 7 mais 8? Dá 15, não é mesmo? E se a gente pensar o seguinte, nós já temos 10. Quanto que falta para chegarmos no 15? 5. 10 mais 5. Muito bem. E se nós pensarmos que temos o numeral 20? Se eu tenho 20 e tirar o 5, quanto vai me restar? Muito bem, 15. Agora, bem, se eu tenho 18, menos quanto para ter o resultado 15? É só a gente pensar o contrário. 15 para chegar em 18, faltam 3. Então, 18 menos 3 também é igual a 15. Outro fato fundamental que a gente pode pensar aqui. Me ajudem. Se eu tenho 12 reais, tenho 12 reais que a vovó me deu e ganho mais 3, eu vou ficar com 15. Gente, vocês viram? Para eu ter o numeral 15, quantas possibilidades de operações nós temos para ter o numeral 15? Olha, aqui a gente tem 5 opções. E se a gente continuasse, a gente faria até mais, não é mesmo? Agora, vamos pensar na seguinte situação. O senhor José Carlos, ele é um agricultor. Ele comprou 365 sementes de feijão para plantar. Porém, só 252 sementes que germinaram e cresceram. Então, quantos pés de feijão há na plantação do senhor José? Vamos fazer a continha comigo? 365. Mas germinaram apenas 252. Então, aqui nós vamos precisar retirar a quantidade de sementes de feijão que não germinaram, ok? Então, nós faremos uma operação de subtração, ok? 5 menos 2 é igual a 3. 6 menos 5 é igual a 1. E 3 menos 2 é igual a 1. Então, quantos pés de feijão que foram germinados e cresceram? 113. Muito bem. Agora, nós vamos fazer também, para vocês visualizarem melhor, aqui no nosso quadro posicional, certo? Prestem bastante atenção. Nas unidades, nós temos 5. 1, 2, 3, 4, 5. Nas dezenas, nós temos 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. E na centena, nós temos 3. 1, 2, 3. Bem, se é uma subtração, nós vamos retirar uma parte menor da parte maior, certo? Então, nós vamos agora fazer este processo. É menos 252. Nas unidades, nós temos 2. Então, vamos tirar 2. 1, 2. Quanto sobrou? 3.
que é o resultado que nós havíamos encontrado aqui, ok? Nas dezenas, nós temos que tirar 5 dezenas. 1, 2, 3, 4, 5. Quantas restaram? Uma, isso mesmo. Uma dezena, conforme a gente já havia feito aqui. E por último, a centena. Nós vamos retirar 1, 2. Quantas restaram? Uma centena. Então, aqui como que a gente vai ler? Uma centena, 100. Uma dezena, 10. E 3 unidades, 100 mais 10 mais 3, 113. Muito bem. Amiguinhos, a nossa aula está terminando. E em cada aula nós estamos descobrindo o quanto é bom ler. É cada história legal. É uma mais legal que a outra, né? A história de hoje nos ensinou o quanto é linda a relação dos netos com os avós. E que temos que ouvir os mais velhos, porque eles têm muita sabedoria. Também aprendemos como acontece a germinação. E na matemática, como podemos resolver adições e subtrações mentalmente. Façam a experiência do feijãozinho aí na casa de vocês. Mas não se esqueça que o seu feijãozinho vai precisar de água e luz do sol para germinar, certo? Atenção, hein, crianças, façam as atividades do portal Escola em Casa. Tenham um ótimo dia, um beijo bem grande e um abraço de urso.